Amados, tanto você que está aqui, como os nossos irmãos que estão em casa, alguns estão assistindo pela internet, né? Hoje a internet é uma coisa muito boa, quando é usada assim. Eu tenho procurado expor a primeira carta de Timóteo, e você já pôde perceber, você que tem estado todo domingo à noite, que há muitos pormenores quando você faz uma exposição bíblica. Então a gente vai ler novamente o capítulo 3 de 1 a Timóteo, do verso 1 ao verso 7. Domingo passado eu coloquei duas coisas importantes a respeito desse texto, do verso 1 ao verso 7. A primeira delas foi a base bíblica para a liderança da Igreja de Cristo. E depois nós falamos também um pouco a respeito dos princípios bíblicos a respeito da liderança cristã. E hoje nós vamos conversar um pouco, isto é, vamos falar um pouco a respeito das qualidades, dos atributos da liderança da igreja, ok? 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 7 diz assim: Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Queridos, quando se fala de qualidades e atributos da liderança da igreja, esse texto está se falando especificamente para presbíteros, ou melhor, para aqueles que desejam ser presbíteros na igreja, ou bispos, ou pastor. As três palavras têm praticamente o mesmo sentido, né? Aquele que pastoreia. Repetindo o que eu já disse aqui, presbítero não é só para servir ceia na igreja presbiteriana do Brasil. É para ajudar o pastor da igreja a pastorear o rebanho, a administrar a igreja em várias outras áreas. Aqui quando Paulo fala algumas coisas muito importantes, uma delas é que fiel é a palavra. Que palavra é essa? A palavra de Deus. Se alguém aspira, deseja, almeja, né, o episcopado ou o presbiterato, é necessário, portanto, que o bispo seja, e assim ele vai dando aproximadamente 15 qualidades. Alguns colocam 16, outros colocam 15. Amados, primeira lição que eu quero compartilhar com você, que está do verso 2 ao verso 7, são as qualificações dos presbíteros. Para um homem ocupar o presbiterato da igreja, há pelo menos aqui nesse texto 15 qualificações ou atributos. Interessante que apenas Paulo fala a respeito do ensino. Todos os outros não tem nada a ver com o ensino. Só tem um. Que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. A primeira qualificação que Paulo fala aqui, que eu quero trazer para cada um de nós, é a questão da vida familiar, queridos. Como isso é importante. Como isso é importante para a vida da igreja. Isto é, quanto à família do presbítero,
há duas observações que merecem importância. O verso 2, Paulo fala sobre isso. É necessário, portanto, que o bispo, ou presbítero, ou pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. É isso aqui que eu quero destacar. Esposo de uma só mulher. Qual é, queridos, o significado dessa afirmação do apóstolo Paulo? Esposo de uma só mulher. Primeiro, não significa que um homem solteiro esteja impedido de exercer o presbiterato. É bom você saber disso. Segundo, não significa que um homem que ficou viúvo e casou novamente esteja impedido de ser presbítero. Terceiro, não significa que um homem divorciado, cujo divórcio ocorreu por infidelidade ou abandono do cônjuge, esteja impedido de exercer esse sagrado ministério. Não é o que você acha, não é o que eu acho, é o que as Escrituras falam a respeito dessas questões. Porque nós temos uma questão, querido, nós seres humanos, crentes em Cristo Jesus, mas continuamos, infelizmente, ainda pecadores e falhos, e fracos e profundamente frágeis. E muitas coisas a gente vai fazendo, vai falando, e vai achando, e a gente não vai nas Escrituras, na Palavra de Deus, para dizer o que ela de fato ela diz. O que ela ensina para nós a respeito desses assuntos. Alguns comentaristas dizem o seguinte: eles defendem que Paulo está se referindo a um novo casamento após o divórcio, pois isso poderia gerar mal-entendidos e suspeitas das quais um oficial da igreja deveria estar livre. Em outras palavras, tem alguns comentaristas ou alguns teólogos que dizem que Paulo, a preocupação de Paulo, esses comentaristas, dizendo que era bom você não casar de novo se você divorciou, para não trazer problema para a igreja, mal entendido para a igreja. É o que acontece com muitas pessoas hoje ainda, na vida da igreja. Agora, qual é o significado, queridos, então, que o presbítero deve ser esposo de uma só mulher? Primeiro, o presbítero não pode ser polígamo. O que é isso? Ter mais de uma mulher. Nos dias do apóstolo Paulo, isso acontecia quase que corriqueiramente, queridos. Lembra que Paulo está escrevendo para um jovem pastor para orientar uma igreja que estava passando dificuldades de doutrinas, de tradições, pessoas que estavam saindo da própria igreja de Éfeso, pregando coisas que Paulo não aceitava e que biblicamente estava errado. Então Paulo fala muita coisa para Timóteo. Eu já compartilhei isso, especialmente no capítulo 1 e capítulo 2. Especialmente o capítulo 1 da primeira carta de Timóteo. Agora, um presbítero não pode ser polígamo, ou seja, ter mais de uma mulher. Timóteo precisava ensinar isso para a igreja. Ensinar isso com vigor e com firmeza. Segundo, um presbítero não pode ser infiel à sua mulher, ou seja, ele não pode ser adúltero. Por que, amados? Paulo é tão enfático nessa questão. Porque você vai pastorear a igreja de quem? A igreja de Deus. Você não vai dirigir um clube. Você não vai dirigir uma empresa. É a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós acabamos de declarar em várias músicas aqui, que Ele entregou a vida por nós. Isaías capítulo 53, que foi lido aqui pelo presbítero Juliano, fala muito forte a esse respeito. O ministério depois de Cristo Jesus, depois de praticamente 750 anos. Isaías tendo aquela revelação, isso é profecia, viu, meu irmão?
Isso é profecia. Não é as profetadas que a gente vê hoje não, que não tem nada a ver com as Escrituras. 750 anos. Ele praticamente parece que ele estava aos pés da cruz de Cristo, para falar o que ele falou aqui em Isaías capítulo 53. Agora, o presbítero, eu e você que é presbítero nessa igreja, nós precisamos, queridos, ter uma só esposa, nós precisamos continuar a ser fiel às nossas esposas. William Hendricks, que é um dos grandes teólogos, ele diz o seguinte a respeito disso. A posição dele é a seguinte: o presbítero deve ser um homem de moralidade inquestionável, inteiramente fiel e leal à sua esposa, não à maneira dos pagãos ou dos ímpios, em uma relação imoral com outra mulher. Ele faz esse comentário exatamente desse texto, só que eu peguei só essas frases aqui. O comentário dele teológico é muito profundo, é muito extenso, que não dá para a gente colocar aqui para os irmãos. Mas é isso, amados. Agora, o presbítero precisa liderar, queridos, a sua casa, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Amados, o primeiro rebanho do presbítero qual que é? Do pastor, qual que é o primeiro rebanho? Pensa aí. Segundo o que Paulo está falando aqui a respeito da família. É a sua família. O primeiro rebanho meu como pastor, o primeiro rebanho seu como presbítero é a sua família. É você pastorear primeiro a sua família, governar bem, que é um desafio muito grande, queridos. É muito grande esse desafio. Não é tão simples assim. Ser presbítero ou ser pastor numa igreja presbiteriana, meu querido irmão, não tem nada a ver com status. Muito pelo contrário. Há um ônus para ser pago muito alto. Ontem, na reunião dos presbíteros com as suas esposas, na casa do presbítero Juliano com a sua esposa Alessandra, tivemos um momento ali para discutirmos a respeito de algumas coisas da constituição da IPB, que foi muito salutar para a minha vida. Muitos questionamentos. E eles perceberam ali, pôde perceber isso, de que ser pastor e ser presbítero da igreja não é tão simples assim. Não é status, meu querido irmão. Pode ter certeza disso. Se um dia você, que ainda não é presbítero nesta igreja aqui, e deseja, que não está errado, viu? É legítimo, o próprio Paulo fala sobre isso no primeiro versículo. Se alguém deseja, se alguém almeja o episcopado, o presbiterato, excelente obra o quê? Almeja. Não está errado. Mas ore muito. Fale muito com o autor desse texto, que não foi Paulo. O autor é o Espírito Santo, que capacitou Paulo a escrever estas verdades para ensinar a igreja e ensinar a Timóteo. Então, amados, o primeiro rebanho do presbítero, do pastor, é a sua própria família. Se ele fracassar em cuidar da sua casa, ele está desqualificado para cuidar da casa de Deus. Se não cria os filhos no amor do Senhor, não é capaz de exortar os filhos dos demais crentes, porque é uma incoerência, né, queridos? É uma incoerência. Se os próprios filhos não lhe obedecem, nem o respeita, dificilmente a sua igreja lhe obedecerá e respeitará sua liderança. John Stott, grande teólogo inglês que já faleceu há alguns anos, ele diz o seguinte a respeito disso: o presbítero, o pastor, é chamado a exercer liderança em duas famílias, a dele
e a de Deus. E a primeira é aonde ele é treinado para poder atuar na segunda. E é verdade isso. Amados, a primeira área aqui é a família. A segunda área que Paulo vai trabalhar aqui está no verso 3, que é a questão financeira. Olha lá o verso 3. Não dado vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não o quê? A gente se preocupa muito com vinho, né? Mas tem muitas outras coisas muito mais sérias do que o vinho aqui, viu, queridos? Avarento. O que é a pessoa avarenta, amados? Jesus falou muito sobre isso, né? A área financeira, quanto à questão do dinheiro e bens, o presbítero, o pastor, não pode ser avarento. A avareza é o apego ao dinheiro, é amar o lucro mais do que a Deus. Paulo depois vai trabalhar isso mais na frente para Timóteo e para a igreja, que o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de todo, não é o dinheiro que é a raiz, queridos, mas esse apego, esse amor aos bens. Vamos para o céu um dia e não vai levar nada. Você pode ser um Bill Gates na vida, você pode ser quem que você seja, rico, bilionário, morreu, como diz o livro de Eclesiastes, vai para o túmulo como o cavalo, o boi vai. Lê o livro de Eclesiastes, lá você vai ver que Salomão nos humilha muito nesse sentido, para mostrar o quanto nós precisamos depender de Deus e o quanto o ser humano é finito. Amados, é estar apegado ao dinheiro mais do que ao ministério de presbiterato e pastorado. É lidar com os outros interesses, nos bens que eles possuem, em vez de lutar pelo das outras pessoas. Isto é estar preocupado com o bem do outro. Eu vou fazer um bem para aquela família, porque aquela família tem muitas posses, quem sabe eu vou ganhar alguma coisa a respeito disso. Isso é diabólico, isso não pertence a Deus, pode ter certeza disso. Infelizmente, queridos, vemos muitos líderes religiosos no nosso Brasil fazendo da igreja uma empresa particular, um balcão de negócios. Infelizmente. Como isso traz tristeza ao nosso coração, de ver quantas pessoas nesse país estão sendo enganadas, e de propósito. Amados, porque são avarentos, porque amam o dinheiro, e amar o dinheiro acabam escravizando outros. E a palavra de Deus jamais nos autoriza isso. Jesus Cristo jamais nos autoriza isso. Nós não podemos amar a Deus e as riquezas. Não podemos. O apóstolo Pedro exortou os presbíteros a não pastorearem o rebanho de Deus por sorte da ganância. Ele diz lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. Quem ama o dinheiro, queridos, não consegue amar a Deus. Jesus falou isso: ou vai amar a Deus, ou vai amar a riqueza. Quem não ama a Deus, não pode apacentar as suas ovelhas. Então falamos aqui sobre a questão da família, que devemos aprender a governar bem a nossa própria casa. Agora acabamos de compartilhar a respeito da questão financeira. E agora, em terceiro lugar, os relacionamentos interpessoais que o apóstolo Paulo coloca para nós aqui no verso 3. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato,
inimigo de contendas, não avarento. Amados, o presbítero não pode ser violento. Originalmente, esta palavra significa golpeador. Um presbítero e um pastor é aquele que busca as ovelhas para apacentá-las e não para golpeá-las, não para destruí-las, mas para pastorear, para alimentar. É isso que Paulo está dizendo para o pastor e para quem deseja ser presbítero. Precisamos atrair as pessoas, amados, pela doçura e pela graça. Quando essas pessoas, elas estão aflitas, quem elas vão buscar? A esses presbíteros. Porque tem confiança. Porque sabe que pode buscar ajuda e pode ser apacentadas, como Jesus Cristo nos ensina. O presbítero precisa ser cordato. Cordato, queridos, é o mesmo que amável. Uma pessoa cordata luta pela paz. Hoje o presbítero Reginano falou muito essa questão do pacificador aqui na igreja, quando se falou a respeito da unidade da igreja. Você é um pacificador, queridos? É um construtor de pontes e não um cavador de abismos. Está sempre pronto a perdoar. Sempre. É aquilo que Jesus ensinou para Pedro e para os apóstolos. Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoa infinitamente. Como Deus em Cristo Jesus nos perdoa o tempo todo, com a sua profunda misericórdia e graça, quando nós nos achegamos a Ele. O presbítero e o pastor precisa ser inimigo de contendas, diz o texto aqui. Isso significa sem inclinação para a luta. É interessante a gente que participa de reuniões de presbitério, alguns presbíteros aqui já participaram, né? E é interessante como tem alguns pastores e presbíteros que têm uma inclinação para a luta assim, verbal, absurda. Impressionante. Graças a Deus que entre alguns presbíteros e pastores tem aqueles que são pacificadores, porque senão a coisa ficava muito complicada. Às vezes a gente esquece, vai para a reunião de presbitério, vai para a reunião de sínodo, e a gente acha que a gente é o dono da verdade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque somos presbíteros aqui, pastores aqui, mas quando estamos reunidos em concílio, nós não somos melhores que os outros de jeito nenhum. Somos presbíteros, somos pastores do mesmo jeito, para continuar a apacentar o rebanho, para sermos pacificadores. É isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que Paulo está dizendo quando o presbítero precisa ser cordato, amável. Ainda, precisa ser inimigo de contendas, né? Como acabei de dizer aqui, é aquele que tem inclinação para a luta. Nós não podemos ser assim. Suas palavras e atitudes são cuidadosamente pensadas para não colocar uma pessoa contra outra. Isso é para a igreja, para todos nós, queridos, mas especialmente para aquele que tem a responsabilidade de liderar a igreja de Cristo Jesus. Eu estou falando aqui presbítero e pastor, mas não pensa não, meu irmão, porque você é um membro da igreja, pastor, então eu estou livre disso. Tá não, meu irmão. Tá não, minha irmã. Você é mãe, você é esposa e você é avó. E você é crente em Jesus Cristo. Deve seguir os mesmos passos, a mesma coisa. Só que você não serve no sentido de presbítera, porque a igreja não tem, a presbiteriana não tem presbítera e nem pastora. Que a igreja entende que não existe isso. Você não vê na Bíblia nenhuma exceção disso. Amados, nós precisamos aprender a ser pacificadores. Uma outra coisa que Paulo fala aqui está no verso 2.
É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto e o quê? Hospitaleiro, queridos. A palavra aqui, literalmente, hospitaleiro, significa amigos dos estrangeiros. O presbítero deve ter um coração aberto, deve ter o bolso aberto e a casa aberta, queridos. O presbítero e o pastor têm prazer em receber as pessoas em sua casa e ajudá-las em suas necessidades. É isso. Quando o irmão da igreja ligar para você ou para o pastor da igreja e falar assim, olha, eu precisava muito ir na sua casa, eu precisava muito conversar com você, eu preciso. O que você vai fazer? Qual vai ser a sua atitude? Ah, não, manda para o pastor lá, ele que vê esse negócio. Não, querido. Está procurando é você, não é o pastor da igreja. É isso que Paulo está ensinando para a nossa vida. Isso tem a ver com aquilo que o Reginão me trouxe hoje aqui pela manhã. Preservar a unidade da igreja. Pode ter certeza disso. Nos dias, amados, da igreja do primeiro século, não existia, como hoje, um sistema de hotéis, pousadas bem organizadas como hoje existe. Eram muito escassos, queridos. O missionário itinerante carecia de hospitalidade dos crentes para realizar sua obra. A hospitalidade era uma virtude recomendada na igreja primitiva. Por isso que Paulo fala sobre isso. Hebreus vai falar sobre isso. De que famílias receberam pessoas, hospedaram pessoas que provavelmente foram anjos. É esse linguajar bíblico que eu e você precisamos ter a nossa casa aberta para aqueles que têm necessidade. Não é de dinheiro não, queridos. Mas às vezes é de um conselho. Às vezes é um casal que não está bem, está com algum problema. E ele confia em você. Por isso que ele ligou para você. E ele quer um conselho. Amados, quarto lugar, estou terminando aqui. A reputação pessoal, queridos. O presbítero precisa ser irrepreensível, como diz o verso 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. O pastor, o presbítero. Uma pessoa irrepreensível, amados, é aquela que não apresenta nenhum defeito óbvio de caráter ou de conduta, antes ou agora no presente. Aí você fala, poxa vida, mas então pastor, não tem jeito, né? Como é que eu vou ser presbítero na igreja? Eu sou pecador, sou falho. Paulo era pecador e falho, queridos. Timóteo era pecador e era falho. E essa é uma das razões que Paulo insiste com Timóteo. Se alguém almeja, Timóteo, o presbiterato, excelente obra almeja. Agora, veja isso, Timóteo. Tem isso, isso e isso. Agora, a reputação pessoal é muito importante, amados. Tanto dentro da igreja, como fora dela. Nós temos que ser amáveis. Tudo isso que estamos falando aqui, não é só aqui entre nós aqui, amados, quando estamos aqui. Mas é quando estamos lá no nosso trabalho. Quando você está na sua vida profissional. Quando você está vivendo a vida na sociedade, quando você está de férias. É em todo o tempo, amados. Por isso que Jesus Cristo disse o quê? Que crer em Jesus Cristo, entrar pela porta estreita, não é só a porta que é estreita, meu irmão. É o caminho que é estreito. Talvez alguns entendam isso errado, acham que a porta é estreita, depois o caminho começa a ficar largo, fácil caminhar com Jesus. Não é, querido irmão. A porta é estreita, o caminho é estreito até a volta de Jesus. E é um desafio muito grande ser presbítero.
É um desafio muito grande ser pastor. Todas as vezes, queridos, que a gente vem aqui pregar a palavra de Deus, eu peço misericórdia. Deus, quem sou eu para falar isso? Eu não mereço pregar a tua palavra. Mas Deus nos capacita. Estamos fazendo isso aqui em nome de quem? Da igreja? Não. Em nome de Jesus Cristo. Porque Ele nos dá autorização para isso, pelas Escrituras. Então, amados, o sentido literal de irrepreensível significa o seguinte: refere-se a uma posição que não está imposta a ataque, a uma vida que não está exposta à censura. Olha que desafio tremendo, essa expressão irrepreensível que Paulo coloca aqui. Trata-se de alguém que tem uma vida corrente ou coerente no lar, na igreja, no trabalho, na sociedade, em todas as áreas. Então, irrepreensível, eu e você precisamos ser em todos os lugares onde Deus tem nos colocado. É uma pessoa plenamente confiável, queridos. O presbítero precisa ser um bom testemunho dos de fora, é o que o verso 7 diz para nós desse texto. Quinto, domínio próprio, queridos. Há aqui 4 virtudes relacionadas ao domínio próprio. Primeiro, o pastor e o presbítero precisa ser temperante. Isso significa ser sóbrio, atento, vigilante. A temperança, queridos, tem a ver com o domínio dos impulsos, quer na área sexual, quer na bebida. Lembra que faz parte do fruto do Espírito o domínio próprio. Você tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, segundo Paulo lá em Gálatas capítulo 5, nós temos o fruto do Espírito. O que acontece é que eu e você, nós temos que pedir a Deus, muitas vezes: Senhor, me dá capacidade, me dá a condição de que o fruto do Teu Espírito Santo seja manifestado na minha vida. Eu e você não podemos ter estupim curto, queridos. De forma alguma. Se tem, precisa pedir a Deus domínio próprio. Hoje, o presbítero Reginâmio, ele está muito em voga hoje, né? O presbítero Reginâmio. Ele falou que, acho que foi até o Orlando que falou esse negócio, tem que contar até 10, dependendo da situação. Foi você, né? Não é até 10, não. É muito mais do que isso. Temos que aprender, queridos, a dominar a nossa fala, pensamento e tantas outras coisas mais que a palavra de Deus traz para a nossa vida. O presbítero também, além de ser temperante, repetindo aqui, ele deve ser sóbrio. Só que aqui agora significa ser disciplinado, querido, significa ser sensato. Refere-se aos seus hábitos físicos, morais e mentais. Terceiro, o presbítero precisa ser modesto. A palavra traduzida para o modesto aqui, queridos, modesto significa ordenado, honesto, decoroso. É o homem despojado de vaidade, avesso à soberba. Provérbios de Salomão diz que a soberba precede o quê? Precede a queda, precede a ruína. E há muitos pastores, há muitos presbíteros que se arruinaram por causa da soberba. É o laço de Satanás na vida das pessoas. É aquilo que Paulo fala aqui. Tomar cuidado para não cair, para que não se ensoberbeça. Quarto, o presbítero precisa ser controlado quanto à bebida alcoólica, queridos. Não pode ser um beberrão. A embriaguez não combina com o ministério do pastoreio. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, Paulo diz para Timóteo: não, interessante, olha o que ele diz: não continueis a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e por causa de quê? Das tuas frequentes enfermidades. Havia momentos que o vinho ele era terapêutico, que Paulo está dizendo: olha, não toma só água, Timóteo, toma um pouco de vinho.
Agora Paulo vai dizer, antes disso, que o pastor, o presbítero, não pode ser dado ao vinho. A expressão dado ao vinho, sabe o que significa, queridos? É você sentar à mesa e você ficar demorando ali. E quando você demora à mesa tomando vinho ou bebida alcoólica, o que acontece? Você vai ter dificuldade para caminhar direito. Vai falar o que não deve. Aí Paulo vai dizer a carta aos Efésios, lá no capítulo 5. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amados, estou encerrando. O presbítero precisa ser controlado quanto à bebida alcoólica. Quinto lugar, queridos. Quinto, não, sexto. A questão da maturidade espiritual, amados. Aqui, Paulo está falando a respeito, e fala aqui a respeito do neófito, não é isso? Lá no versículo 6. O presbítero não pode ser neófito. O que é isso? É o novo convertido. Um homem imaturo na fé precisa ser sólido na fé firme, queridos. Um homem imaturo na fé, para ser presbítero, precisa ser sólido na fé e precisa ser firme, convicto na doutrina para não ser levado por todo o vento de doutrina, queridos. O novo convertido não pode ser presbítero, porque ele é imaturo na vida espiritual, ele é criança na fé, ele é criança em Cristo. Ele vai lidar com situações, às vezes, da igreja, com situações bem difíceis, que ele não está maduro para isso. Quando alguém é imaturo espiritual, está com a porta aberta para a soberba, e é pela soberba onde o diabo derruba muitos líderes. O presbítero precisa ser apto para ensinar. Verso 2, lá no começo. Ensinar significa, queridos, aqui, ensinar com habilidade, ensinar com aptidão. Para isto, o presbítero precisa ter compromisso, primeiramente com o quê? Com a palavra. Em segundo lugar, primeiro com Deus, segundo com a palavra do próprio Deus. O presbítero, o pastor, precisa afadigar-se na palavra e no ensino, queridos. Esmerar-se, esforçar-se, estudando, para sempre dar o melhor para a igreja. Não é só o pastor, mas o presbítero também. Eu louvo a Deus porque tem alguns presbíteros aqui que são mestres, são muito bons para dar aula, muito bom mesmo. Pode ter certeza, viu, querido? Não estou enchendo a sua bola, não. Eu tenho aprendido muito com vocês. Conclusão, amados. Primeiro, se alguém aspira o episcopado ou presbiterato, excelente obra almeja. Segundo, é necessário que saiba governar bem a sua própria casa, sua própria família. Terceiro, saber lidar com as finanças, segundo o ensino de Jesus Cristo. Quarto, ter domínio próprio, ser sóbrio, não beberrão. Quinto, precisa ser um homem crente, maduro na fé. O que isso tem a ver comigo e com você, crente em Jesus Cristo? Primeiro, Deus é quem capacita com sabedoria, humildade e discernimento espiritual a liderança para que exerça da melhor maneira o seu ministério, porque a igreja é dele, não é nossa. Segundo, para estimular a todos os ministros fiéis, temos a graça da promessa de Cristo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Terceira aplicação. Deus, pelo Espírito Santo, equipará os seus ministros para a sua obra e fará com que passem em meio às dificuldades com consolo e recompensará a fidelidade deles. Quarto, Jesus é o líder dos líderes,
Ele é o modelo, uma fonte inextinguível de instrução e de ilustrações para a minha vida como líder e para a sua vida. Quinto e último, a história da igreja demonstra o quão frequentemente tem sido esquecido e descartado o modelo de Jesus e suas instruções sobre a liderança. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que nossos presbíteros aqui, que o seu pastor e que os presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil, que os seus pastores possam ser homens segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Amém?